gente, meu nome é Caio e esse é meu podcast. Nesse episódio vamos falar da semana 13 da NFL. Recomendo que se tiver algumas palavras que você não entenda, tente acompanhar com uma guia do navegador aberta para pesquisar. Foi uma boa dica que me deram quando comecei a ver esportes americanos e também pode te ajudar. Se não puder fazer isso, não tem problema. Guarde a palavra e pesquise depois. É bem provável que vai ouvi-la mais vezes, seja em uma partida, programa ou podcast. Agora vamos aos jogos. Saints e Falcons, 21-16 para os Saints. Jogão. Os wide receivers Calvin Ridley e Julio Jones fizeram recepções incríveis, convertendo descidas e conseguindo first downs. Não foi um jogo brilhante do Matt Ryan, e talvez fosse isso que faltou em cooperação obviamente a todo o ataque, como a ausência de jardas corridas. Por esses e outros detalhes, concluíram em uma hora extra do kicker que cumpriu suas funções. Na defesa de Atlanta, faltou um trabalho mais refinado, principalmente próximo à end zone. Acabaram sofrendo tanto com o jogo aéreo quanto com o terrestre. A pontuação não foi alta. Se formos olhar o resultado de outros jogos, veremos 30 pontos ou mais e devemos lembrar também que é um ataque com Alvin Kamara correndo e Michael Thomas recebendo, então não ia ser fácil de forma alguma. Para o Saints, Taysom Hill faz mais um jogo bom e não sente falta do quarterback titular, e vem mostrando também que pode ser utilizado a qualquer snap e não só como um jogador de time especial para uma corrida ou um passe inesperado. Agora vamos à defesa. Se no ataque os Saints poderiam ter marcado mais pontos e tido um jogo tranquilo, na defesa temos que falar que fizeram o que tem que ser feito, com tackles pontuais, pressionando o quarterback e bloqueando passes. Fizeram muitas vezes a Atlanta não ter a opção de chutar um field goal. Isso pode parecer pouca coisa no resultado, e é claro que não foi uma perfeição defensiva do Saints, mas a pontualidade que a defesa executou fez toda a diferença. Alguns minutos a mais no cronômetro ou um deslize em um snap e poderíamos ver um resultado bem diferente no placar. Browns e Titans, 41-35 para os Browns. Um resultado inesperado por mim. Se valesse dinheiro, eu com certeza apostaria na vitória dos Titans. Todo mérito a Cleveland, que acabou com o jogo ainda no primeiro tempo. Faltou defesa para Tennessee. Nesses momentos onde o resultado aparece tão cedo, é claramente descuido de uma área. E mesmo o ataque não tendo sido bom nos primeiros quartos, cabia à defesa não deixar o placar se alargar. Para os Browns, parabéns ao ataque. Jogo de alto nível. Baker nas jogadas, nos números, enfim. É esse o quarterback que os torcedores querem ver, sem muitos erros, cabeça no lugar e sempre tentando definir. Os recebedores foram bem e é legal ver um tackle recebendo para touchdown. Faz um tempinho que eu já não vejo isso acontecendo, mas um mérito da comissão técnica por saber explorar seus jogadores. Na defesa teve sec, interceptação e bons tackles, bloqueio, tudo o que caracteriza um jogo defensivo. Posso dizer que deram mole em ceder pontos, mas muitas vezes faz parte do chamado cozinhar o jogo, onde o intuito é só deixar o relógio rodando. Lions e Bears, 34-30 para os Lions. Os torcedores dos Bears estão iguais aos dos Eagles esse ano. Não dá para colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem uma noite pensando nesse time. E olha que se darmos uma pequena olhada, a situação poderia estar boa para os Bears. Foram 30 pontos anotados e o ataque não foi lá horrível, mas muito graças ao jogo corrido, 2 touchdowns do Montgomery e um do Patterson. Para o tanto de críticas sofridas pelo ataque dos Bears, faltou muito da defesa neste jogo. A equipe dos Lions não é de toda ruim, mas nem de longe 34 pontos são aceitáveis nessa defesa. No ataque de Detroit, mesmo sem grande precisão, Stafford passou para 402 jardas, muito graças a grandes recepções dos recebedores também. Fizeram boas rotas, buscaram em profundidade, muitas vezes caindo ou saltando para a recepção. Bom jogo também do running back Adrian Peterson, que mesmo não sendo expressivo grande parte do jogo, acabou sendo importante nas últimas jardas do campo. Por fim, a defesa dos Lions nem tem tanto a falar sobre ela. Tomar 30 pontos de um ataque sem agressividade alguma é bem questionável. O jogo corrido de Chicago foi bem e várias vezes mérito dos jogadores, mas mesmo assim parecia que não tinha aquela marcação dobrada e a linha acabava cedendo mais jardas do que devia. Dolphins e Bengals, 21-7 para os Dolphins. Nem se Cincinnati vencesse esse jogo seria surpreendente, a verdade é que não seria mesmo. Mas o ponto que eu quero chegar é o tanto de faltas que teve. A cada drive parecia que tinha 2 ou 3 faltas. Pode ter sido só impressão minha mesmo, mas uma coisa eu tenho certeza, e foi ver aquela bandeira amarela em torno de 10 vezes no chão. Voltando ao que não seria surpresa, Miami acordou só no final do jogo. E sabe quando você acorda e não quer sair da cama? Meio preguiçoso, sabe? Então, esse foi o jogo dos Dolphins. Acordou no segundo tempo e fez o esforço mínimo para ganhar. Na defesa, ótimo jogo do ex-linebacker dos Patriots, Kyle Van Noy, com 3 sacks e só cederam 7 pontos.
Não foi um jogo de grandes elogios para a defesa, até porque o ataque dos Bengals não demonstrou perigo. Mas qualquer jogo com baixa pontuação do outro time é parcialmente mérito da defesa. Do lado dos Bengals, Tyler Boyd fez um jogo razoável e para os defensores só fica que ele faltou pouco, porque podia ter sido um jogo de 35-10, por exemplo. Vikings e Jaguars, 27-24 para os Vikings. Mais um episódio da série Deixa que eu perco. Em um dos podcasts passados, eu disse que colocava os Vikings em uma prateleira de times que poderiam render mais do que estavam rendendo. E quando digo isso, eu nem estou falando que se todos apertassem o passo iriam para os playoffs. Claro que a competitividade da Conferência Nacional Pan-Americana é bem diferente e pode beneficiar esses times mais sonolentos no início da temporada. Kirk Cousins continua com algumas manias que vem prejudicando muito, não só ele, mas toda a equipe dos Vikings, acabando por ceder fumbles e interceptações desnecessárias. Ótimo jogo do Dalvin Cook trabalhando bem em uma variação entre jardas aéreas e terrestres. Muitos dos jogos são parecidos com os do Saints em relação ao Camara. Esses dois são os motores ofensivos dos seus times. Vale falar também do Justin Jefferson, que teve lindas recepções, mais de 100 jardas e um touchdown. E também o próprio Adam Thielen, que não teve tanto destaque igual o Justin, mas contabilizou um touchdown. Para a defesa, eles não foram de todo ruim. Teve sacks bonitos, mas foram pontos marcados por um ataque sem muito impacto. Isso cobra lá na frente contra um time mais completo. Para os Jaguars, cada um fez um pouco na defesa e no ataque. Faltou foi explorar em mais os momentos decisivos. Sofrer pressão na defesa é normal, e nem sempre a linha ofensiva vai conseguir conter, mas tomar sacks e ter safety e mais interceptações é a soma para perder. Já na defesa é saber ter mais consistência, porque não dá para viver só de bons momentos. É legal falar em que você foi bem em uma situação, mas é melhor ainda falar em que você foi bom e pronto, no geral, sabe? Fico na espera de um ataque melhor para os Jaguars e que eles possam reviver pelo menos os tempos de playoff de 2017, que foi graças a essa defesa que conseguiram chegar até lá. Colts e Texans, 26-20 para os Colts. Bom jogo de Indianápolis. Sinto que faltou foco para Houston, principalmente nos momentos finais. Foram muitos erros do ataque e mesmo Deshaun Watson tendo sim sua parcela de culpa, tenho que falar sobre essa linha ofensiva. Não tem um snap que conseguem bloquear a pressão e fazer o quarterback trabalhar tranquilo. O corpo de recebedores já sofreu bastante com a ausência do Will Fuller. Igual eu falei num podcast anterior sobre a maior oportunidade do Fuller pela presença do Hopkins, então acontece o mesmo com os novos recebedores com relação à marcação dupla em cima do Fuller. Mesma coisa que eu falei da defesa dos Jaguars, eu falo da de Houston. Em questão de nomes, eu acho até a de Houston melhor, só que nos resultados são bem parecidos. A falta de consistência acaba fazendo estragos. Uma atenção maior com a secundária e executar tecos pontuais é a chave para essa defesa. A pressão no quarterback não é lá essas coisas, mas isso varia entre os jogos, porém cedendo poucas jardas o resultado vem. Nos Colts o Rivers é perdido e a gente sabe disso. Eu acho bem válida a comparação dele com o Cousins. Só de não fazer besteira já dá pra ver que as coisas mudam. Houston, mesmo não tendo a potência de antes, ainda é um time duro. E o Rivers só tendo 8 passes errados, Jonathan Taylor aparecendo bem no jogo corrido e o Chai Hilton no aéreo deram uma vitória para os Colts. Na defesa faltou um pouco de atenção com as variações de jogadas do Deshaun Watson. Pareceu um pouco falta de preparo, mas muitas vezes em toda a temporada essa defesa cobre as falhas com dedicação. Bom jogo do Justin Houston com 3 sacks e do DeForest Buckner com 2. Raiders e Jets, 31-28 para os Raiders. Os Raiders me fazem a proeza de ganhar de Kansas City e me disputam ponto a ponto com o pior time da NFL. Realmente eu não sei o que acontece em Las Vegas. Só sei que essa defesa dos Jets pressionou até não querer mais. No ataque dos Jets, o running back T.I. Johnson fez um jogo corrido bom, e na defesa o linebacker Neville Harris teve destaque. Do lado dos Raiders, falta explorar mais o jogo corrido, mas o aéreo foi bem. Darren Waller com 200 jardas e 2 touchdowns, na defesa Clelin Ferrell foi o destaque com 2 sacks. Giants e Seahawks, 17-12. Ótimo jogo de Nova York, atualmente está em primeiro e soube muito bem anular o jogo de Seattle. Um problema dos jogos contra os Seahawks é que eles são bons tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, e nessa partida não vemos uma grande jogada feita por eles. Mérito total da defesa de Nova York, que é grande parte do motivo de suas vitórias. No ataque de Seattle já dá para entender o que aconteceu pela minha primeira fala. Já na defesa, sabemos que Seattle tem muitas fragilidades. Nem foi um jogo ruim deles, foram poucos pontos marcados, no entanto não foi o suficiente feito pelo ataque.
os Giants estavam sem seu quarterback titular, o que mostra muita estabilidade ofensiva e como qualquer outro time com um pouco de consciência focaram bastante no jogo corrido, porque ele não sofreria muitas mudanças. E também nas jogadas, já que não se pode superar no talento, se supera na inteligência. O futebol americano é pura estratégia. Ressalva para o running back Wayne Gallman, que foi um dos nomes dessa vitória. Na defesa, todos os jogadores têm parte na vitória, mas o destaque foi o defensive end Leonard Williams com 2 sacks e meio. Rams e Cardinals, 38-28. Já perceberam que todo quarterback novo rookie tem uma mania diferente? A do Sam Darnold era querer soltar o braço, a do Mahomes era forçar jogadas e a do Kyler Murray é tentar buscar o espaço fora do pocket. Eu acho que ele esquece que fora do pocket ele não tem proteção alguma e se ele der mais alguns passinhos ele pode ser engolido vivo pela defesa. O ataque de Arizona não foi bem. Tanto os recebedores quanto os corredores não conseguiram atuar em alto nível. Na defesa, Buda Baker fez um jogo bom, mas nada demais. Do lado dos Rams, o Goff não entra no estilo e na realidade do Cousins e do Rivers, mas é visível que quando o sistema de jogo funciona, ele aparece. Nenhuma interceptação, só 10 passes errados e muitas jardas lançadas. O trabalho em conjunto dos running backs ajudou bastante a avançar pelo campo. Os wide receivers também. Todos que entraram conseguiram ajudar por menor que fosse o avanço. Na defesa não teve destaque. O Aaron Donald apareceu em um momento ou outro, mas também não foi um destaque. Patriots e Chargers, 45-0 para os Patriots. Jogo fácil. Apertaram o pé no segundo quarto e depois dali só foi administrar a vantagem. Justin Herbert tentou passes demais e todo e qualquer passe é arriscado por si só. E já que está soltando a bola, você está propenso a perder ela. Com isso, 2 interceptações para conta. O jogo aéreo e o terrestre não produziram bem, e por isso nenhum ponto no placar. Na defesa, o running back Kenneth Murray foi o único que eu vi que fez um jogo razoável. Do lado dos Patriots, o placar diz tudo. O ataque produziu e a defesa não cedeu pontos. Não teve nenhum destaque e foi mais um jogo de quem entrou fez um pouco. E quem é reserva em jogos como esse já entra com pouca pressão também, o que facilita muito o andamento da partida em favor de New England. Packers e Eagles, 30-16 para os Packers. Eu tenho ouvido falarem dos Eagles a temporada inteira, e por incrível que pareça, só ouvi verdades. A última pérola que eu me lembro é que não basta os Eagles estarem jogando mal, eles ainda têm que jogar contra o azar. É sack, drop, fumble, falta, erro do kicker, erro do punter, e olha que se você pensa que acabou, eles ainda conseguem piorar. É bola caindo da mão, é Aaron Rodgers passando quase que no chão e o wide receiver consegue a recepção. É a recepção dos Eagles, mas tem falta. É touchdown importante e erro do extra point do kicker. Enfim, eu poderia ficar aqui falando por 1 hora sobre Philadelphia, mas vamos só falar desse jogo. A defesa dos Eagles não foi mal, mas quando a gente pensa que tá tudo bem, o Aaron Rodgers me lança para o touchdown do nada. Eu juro, a bola estava quase na sideline e a gente vê que a sorte ajuda quem treina. Me veio um iluminado que estava aparentemente marcado e nas últimas 10 ou 15 jardas esqueceram ele no campo. Ele recebe e marca. O ataque nem se eu pudesse eu falava que foi bom. Até o Miles Sanders, que eu não culpava, entrou nessa crise do azar. O Hurts entrou e dessa vez não foi horrível. Mas é um dom dos quarterbacks dos Eagles sofrendo com tanta pressão. E é cada um com a cabeça erguida lançando para uma interceptação mais bizarra que a outra. Do lado dos Packers, o mérito foi todo deles. Pegaram um time mais fraco e dominaram a partida. Aaron Jones mostrou mais uma vez seu atleticismo, correndo muito e usando sua força. Devonta Adams continua com uma temporada excepcional em mais um jogo de 100 jardas e 2 touchdowns. E na defesa muitos conseguiram pelo menos uma migalhinha de sec no quarterback. Chiefs e Broncos, 22-16 para os Chiefs. É por esses jogos que eu fico triste pelo time dos Broncos. Grande parte do jogo à frente do placar, pressionaram na defesa e com o ataque horrível que tem, digamos que ele foi mediano. Eu me pergunto, com um time desse, se eles não conseguiriam pelo menos uma campanha positiva. Eu não estou colocando eles como potência nem nada, e realmente não tem como colocar com um ataque desses. Mas é triste um jogo tão competitivo contra o melhor da NFL e o outro ser um dos piores. Isso acaba dando a falsa impressão de que os times estão nivelados quando eles não estão. Do lado dos Chiefs, Mahomes lançou para bastante jardas, porém só um touchdown. O jogo terrestre poderia ser melhor, mas temos que ver que houve uma rotação frequente entre os corredores. No jogo aéreo, Travis Kelce, atualmente o melhor tight end da liga, teve mais de 100 jardas e um touchdown. Na defesa, Mafiel teve 2 interceptações e foi engraçado no final do jogo. Se uma vez não valeu para os Chiefs, foram lá e conseguiram novamente.
Nos Broncos, o running back Melvin Gordon jogou bem pelo ataque. Na defesa, jogaram bem, mas não teve ninguém que mereceu um holofote nele. Washington Steelers, 23-17 para Washington, e assim caiu o último invicto da NFL. Os Steelers pareciam impotentes no ataque, com certeza não foi um jogo bom ofensivo deles. A defesa de Washington teve seus méritos, mas com as últimas atuações de Pittsburgh, parecia até que se esforçaram para perder. Falando desse jeito, até parece que acabou para os Steelers, mas também não é assim. Agora eles dividem o posto de melhor da liga com Kansas City. Só que futuramente para os playoffs, o ataque tem que produzir mesmo contra uma boa defesa, ou não conseguirão ir até o Super Bowl. Na defesa, os Steelers teve alguns nomes que apareceram, como TJ Watt e Avery Williamson, mas nada demais, não foram tantos pontos cedidos e está no comum da NFL. Só que para esse jogo fez falta uma força a mais. Em Washington, bom jogo do Alex Smith, nada excepcional. Como os entendedores dos esportes estão dizendo, e eu até concordo, ele é o melhor quarterback da NFC Leste. No ataque, o jogo corrido não foi lá aquelas coisas, mas no jogo aéreo as jogadas funcionaram e os recebedores foram bem. Não podemos nos esquecer que jogaram contra uma das melhores defesas da liga. Na defesa jogaram bem, mas devo falar que era um Steelers estranho, sem agressividade e sem aquela consistência de antes. O jogo corrido não foi forte nem de longe essa temporada, então dava a entender que o jogo aéreo era extremamente superior e esse jogo faz nos questionarmos se quando jogarem com uma defesa motivada em playoffs vão render alguma coisa. Bills e 49ers, 34-24 para os Bills. Era um jogo para Buffalo ganhar e assim o fizeram. A diferença no placar não foi tão distante, e só não foi mais próxima por causa de duas interceptações. Nick Mullins não tem qualidade, mas até que foi bem. O jogo aéreo e corrido foi acionado, só que infelizmente foi pouco. Na defesa, o cornerback Jason Verrett fez uma boa partida, mas ficou por isso mesmo, já que não teve tanta pressão ao quarterback adversário com só um sec na defesa. Do lado dos Bills, que atuação do Josh Allen! Esse jogo foi para mostrar que o quarterback estava paciente e está evoluindo. Poucos erros de passe, muitas jardas e 4 touchdowns. O jogo corrido foi abaixo do esperado, mas em profundidade, Stephon Diggs e Cole Beasley fizeram boas recepções. Na defesa, Levi White, Micah Hyde e Tre'Davious White foram bem e com os demais garantiram a vitória dos Bills. Ravens e Cowboys, 34-17 para os Ravens. Típico jogo bom para os Ravens. Eles não ficaram o tempo todo à frente do placar, mas estavam em uma posição onde não ficaram distante do resultado até que viraram. Os passes do Lamar ainda terão que melhorar muito e ele também tem que treinar jogadas que enganem mais a defesa. É muito visível quando ele vai para o passe e quando ele vai para a corrida. Uma das vantagens do último jogo foi nunca estar distante do placar, porque se precisasse de um jogo longo por algumas jogadas frequentes, aí sim ficaria mais óbvio. Do lado dos Ravens, Gus Edwards, J.K. Dobbins e o próprio Lamar foram bem no jogo corrido. E no jogo aéreo não teve nenhum destaque, mas vale observar que o trabalho corrido foi o que fizeram avançar pelo campo, e o aéreo foi só uma garantia de uma jarda ou outra. Os Cowboys já pareciam perdidos com o deck, mas sem ele é um jogo atrás do outro estranho. O Elliott não consegue bons jogos, o Gallup e o Cooper, como os melhores recebedores em Dallas, fizeram seus touchdowns, mas não foram suficientes para uma vitória em Baltimore. Esse foi o resumo da semana 13. Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões ou comentários, mandem no e-mail caioaugusto2577@gmail.com. Espero ver vocês novamente aqui. Boa semana para todos e nos vemos na próxima.